Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que nenhum só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Amém? Irmãos, esse texto, Jesus está falando aqui sobre o juramento, que a gente não deve jurar de modo nenhum. Deixa eu passar os slides que eu acabei falando e não passando, né? A gente falou na primeira aula lá, caráter, depois influência, sobre a lei, e acabamos de ler o texto aqui de Mateus 5, 33 a 37. Tem que prestar atenção de passar os slides, que eu acabo esquecendo. E aí Jesus fala que a gente não deve orar. Mas por que Jesus está proibindo o juramento aqui? A resposta está aqui no versículo 37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Ou seja, irmãos, com juramento ou sem juramento, não importa. A gente tem que cumprir com aquilo que a gente falou. Se a gente falou sim, vamos sustentar o sim. Se a gente falou não, é não. Não tem que ter juramento. O que acontecia, né? Os mestres religiosos, eles ensinavam que se alguém jurasse em nome de Deus, por Deus, ele teria que cumprir. Mas se ele jurasse por qualquer outro motivo, aí dá para negociar, entende? Não tem que ser tão rigoroso, mas se o cara jurou por Deus, aí ele tem que cumprir. Por isso que Jesus fala, se vocês ouviram, né, sobre isso, eu vos digo. O que Jesus está falando é o seguinte, a única opção do discípulo de Jesus é a verdade. Ele não tem outra opção, porque o que o discípulo de Jesus está falando, ele está falando diante de Deus. Então não importa se ele jurou, se ele não jurou, não é o juramento que vai sustentar a palavra dele. A palavra dele vai valer por si só, porque se ele falou algo, ele vai ter que cumprir com aquilo que ele falou. Então, o juramento em si não é pecado. Não é questão que o juramento seja pecado. O que Jesus está condenando aqui é você só sustentar aquilo que você falou mediante um juramento. O que Jesus está falando aqui é sobre honestidade, entende? Ele espera que a palavra do discípulo dele seja uma só. Então, ele não vai cumprir com aquilo que ele falou apenas se ele jurou, mas é sim, sim e não, não. Também a gente não pode confundir com a situação de que, então o crente tem que ser cabeça dura, né? Se eu tive uma opinião, eu vou manter essa opinião. Não significa isso. Eu posso ter falado alguma coisa e me arrepender, e alguém me convencer que eu estava errado e eu mudar minha opinião. Mas eu vou sustentar o que eu falei antes. Falar, irmão, amém, eu realmente errei lá atrás. Porque eu falei uma coisa e eu estou entendendo que eu estava errado. E agora você está me convencendo aqui que eu falei estava errado. Mas você sustenta o que você falou. Fala de honestidade, fala de você ser uma pessoa de palavra. Né? Não tem esse negócio, se eu jurei por Deus, se eu jurei por isso, por aquilo, aí eu sustento. Senão eu não vou sustentar. Não tem que ter algo a mais. É sim, sim. Não, não. Simples. Sabe? Jesus está falando que você tem que ser honesto. A tua palavra tem que ser uma palavra honesta. Aquilo que você falar é a verdade. Você está falando diante de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.